a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado num ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-te: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Marcos capítulo 2, tema dessa mensagem é uma tarefa específica. Uma tarefa específica para a sua igreja, uma tarefa específica para o meu e para o seu coração, para a minha e para a sua vida. A palavra diz que Jesus, ele andava em alguns lugares, ele pregou em 3 cidades, especificamente Cafarnaum, Betsaida, Corazim. E um dos muitos milagres que Jesus operou foi nessa cidade de Cafarnaum, cidade do apóstolo Pedro. E essa casa, segundo alguns irmãos, era a casa de Pedro, onde ele estava. Viajava e se recolhia ali para descansar um tempo e se recompor. E a palavra diz que enquanto ele estava nessa casa ensinando, apareceram esses irmãos, 4 pessoas carregando esse paralítico. Segundo alguns comentaristas, nos 3 evangelhos sinóticos, esse paralítico, ele não tinha movimento nos braços nem nas mãos, eram atrofiados. Por isso que 4 amigos começaram a carregar essa pessoa para ali. Também esse paralítico, ele não tinha suas faculdades mentais apuradas, ele tinha alguma deficiência, alguma dificuldade no entendimento. Foi assim que eles conseguiram carregar ele até aquele lugar, e eles queriam carregar aquele paralítico para que colocasse à frente de Jesus. E a palavra diz que eles, não encontrando lugar por onde passar, nem pelas portas e janelas, eles subiram ao eirado e fizeram uma brecha, fizeram um local ali para descer o paralítico no meio onde Jesus estava. E a expectativa desses amigos é que Jesus dissesse uma palavra de cura imediata para ele. Eles fizeram aquele trabalho exaustivo, com certeza. Fizeram algo difícil. Carregar uma pessoa, subir num telhado, fazê-lo descer por ali, era algo realmente difícil. E eles conseguiram fazer isso com um único objetivo: ver aquele amigo curado. A expectativa deles era essa. Mas quando Jesus fala para eles: perdoados estão os teus pecados, eles imaginaram: essa não é uma necessidade desse homem. Perdão de pecados não é uma necessidade desse nosso amigo. A necessidade dele é ser curado. Ele precisa ter os movimentos dos braços, das pernas retomados. Ele precisa ter as suas faculdades mentais retomadas. Mas não era isso, não foi isso que Jesus falou. E nós vamos entender por que Jesus falou dessa forma. Uma outra disposição que nós temos a entender em relação a isso: que eles tinham fé, que eles tinham criatividade, que eles tinham esperança que isso fosse realizado. Essa, querido, é uma demanda que Jesus sempre reclamou para a sua igreja: disposição, fé, esperança, criatividade, para sair por ali sair por todos os locais fazendo bem. Isso aí é que ele reclamou para a igreja, isso aí que ele cobrou da igreja durante muito tempo, é isso que ele requer de nós. Que nós tenhamos compaixão das pessoas,
que nós sejamos levados a ter graça pelas pessoas. Isso é muito importante, queridos, porque no nosso meio nós vemos dia a dia pessoas sendo acometidas de alguma enfermidade e muitas vezes não nos compadecemos dela. Para os escribas e para os fariseus, Jesus, quando disse que estavam perdoados os pecados, ele disse uma blasfêmia, porque ele não era Deus, porque realmente ele não tinha autoridade para isso. Queridos, em um certo momento, ou numa certa ocasião, ou um discernimento, se a gente olhar friamente, eles não estavam errados. Porque de fato, lá no Velho Testamento, Êxodo, Isaías 1,18, dizia que quem tem autoridade para perdoar pecados é Deus. Embora, por outro lado, eles considerassem Jesus como apenas um homem, mas Jesus era Deus, Jesus é Deus. Estava ali diante deles, Deus, aquele que criou os céus, criou as terras, a terra, aquele que fez todas as coisas, aquele para quem Ele é o nosso culto, para quem Ele é a nossa vida, para quem Ele é o nosso louvor. Mas eles imaginaram que aquele homem não tinha autoridade para isso. E é interessante que quando nós olhamos para essa palavra, versículo 5, a palavra diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Essa palavra não está na voz ativa, ela está na voz passiva. Ele não disse para aquele paralítico: eu te perdoo. Em alguns momentos, quando você vai se deparar nas Escrituras, com Jesus fazendo alguma menção de cura, ele continua usando a voz passiva: teus pecados estão perdoados. E foi isso que ele fez. Ele não quis se passar por Deus, ele não quis ser o pai, melhor dizendo, ele precisava cumprir a lei. Ele disse que a palavra diz que ele veio para cumprir a lei. E uma das coisas que a lei requeria é que, se você ofende a Deus, a única pessoa que pode perdoar os seus pecados é Deus. A pessoa ofendida é que pode perdoar os pecados. Isso é uma realidade também para o nosso meio. A palavra diz que quando nós trouxéssemos uma oferta ao gasofilaço e lembrasse que alguém fez alguma coisa contra nós, nós teríamos que ir até ele e realmente nos reconciliar com essa pessoa. A demanda sempre vai partir daquela pessoa ofendida e não daquele que realmente ofendeu. Isso é muito importante, queridos, para as nossas vidas. Para Jesus, esse pecado realmente ele teria que ser golpeado. Essa necessidade mais crítica, ela teria que ser apontada, ela teria que ser golpeada na sua raiz, que era a desordem daquele homem, os pecados. Sempre Jesus ele foi no cerne da questão, os pecados. Muitas vezes, queridos, nós nos envolvemos com situações que não são as reais das nossas vidas e da vida das pessoas. Nós desfocamos isso, agimos numa outra área que não é aquela, mas Jesus, ele conhecia perfeitamente qual era a necessidade daquela pessoa. Talvez se ele tivesse falado para ele: olha, eu te curo, toma teu leito, vai para casa, não teria tido o efeito que teve quando ele disse para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Jesus apenas declarou o perdão divino. Ele não quis fazer o que Deus faria, perdoar os pecados, mas apenas declarou. E isso tem algo para a igreja, queridos. Nós vamos ver mais à frente o que ele quis, através desse ato, fazer para a sua igreja, que somos nós nesse momento. Um outro texto também que nós lemos, em Lucas 7,48, com aquela mulher adúltera, pega em adultério. A palavra diz que as pessoas se apresentaram ali acusando e perguntando de Jesus o que ele faria, né? E ele não disse palavra de acusação. Mas depois que todas as pessoas foram embora, ele falou para a mulher. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Mais uma vez, a palavra está passiva, ela não está ativa. Jesus não estava dizendo para aquela mulher: eu te perdoo, vai embora, não peques mais. Mas perdoados estão os teus pecados. Importante a gente ir realmente entendendo isso. Essa mulher havia cometido um pecado grave. A atitude de Jesus aponta para uma verdade muito maior do que aquela mulher.
Ele deixou para a gente dizendo o seguinte: nós, cada um de nós, pecamos a cada dia. Cada um de nós estamos envolvidos em algum tipo de pecado a cada dia. E essa misericórdia que Jesus teve por aquela mulher está à nossa disposição a cada dia. A palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós sermos consumidos, porque elas não têm fim. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós vivemos, por isso que nós caminhamos. Aleluia. Um outro fator importante, querido, lá nos anos, no século passado, anos 30, 40, 50, um pastor chamado William Branham, ele pregava mensagens tremendas. Vocês terão a oportunidade de um dia acessar isso aí, mensagens maravilhosas. E um dia ele pastoreava numa igreja, e uma irmã, uma senhorinha, que era atuante no círculo de oração, atuante nos serviços sociais da igreja, toda vez que ele fazia apelo, ela ia à frente. Todas as vezes que ele fazia apelo, ela ia à frente. E uma vez ele ficou encucado com isso. Por que ela vem à frente? Ela já se decidiu por Jesus, ela já foi batizada, ela já é atuante na igreja, por que ela vem à frente? E ele resolveu perguntar à irmã. E ela disse para ele: pastor, nós vivemos num mundo perverso. Nós vivemos num mundo de iniquidade, nós vivemos num mundo cheio de pecados. Os pecados me assediam todos os dias, eu peco todos os dias, de forma que eu preciso de Jesus todos os dias. Daí, toda vez que ele fazia o apelo, ela se apresentava diante dele para confessar Jesus. Talvez não seja o nosso entendimento, mas é o entendimento dela. Ela precisava realmente se abastecer de Cristo, ela precisava se revestir de Cristo todos os dias. Muitas vezes nós achamos que uma vez confessando Jesus no passado, nós vamos viver a nossa vida inteira imunes a qualquer ataque do inimigo. Estamos protegidos, mas nós pecamos todos os dias. Isso é uma realidade, querido. Se um de nós, qualquer um de nós aqui, por mais justo que fosse, por mais reto que seja, cometesse apenas um pecado por dia, apenas um pecado por dia, ao final de 70 anos, nós teríamos aí 25 mil pecados. 365 pecados por ano. Ao final de 90 anos, 32 mil pecados. O suficiente para desagradar a Deus. Apenas um é o suficiente para desagradar a Deus. Daí a nossa necessidade constante de estar buscando o Senhor. Daí a oração que Ele nos orientou: Senhor, perdoa os meus pecados, ou perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma oração que Ele nos dá, um modelo que Ele nos dá para que nós nos acheguemos a Ele. Santificado seja o Teu santo nome. Perdoa, Senhor Deus, os meus pecados. Perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas transgressões, perdoa as minhas iniquidades, perdoa as minhas dívidas. Literalmente, original, dívidas. Assim como eu perdoo as pessoas que têm me ofendido. Para que eu possa me achegar diante do Senhor. Como disse o Josiel, não precisamos mais de um intercessor, de um sacerdote, não precisamos mais de sacrifícios. Mas mesmo no sacrifício antigo, que tinha poder, o sangue dos animais, o sangue de bode, o sangue de touro, tinha poder para perdoar pecados. Muito mais hoje o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor. Tem muito mais poder que isso. Aleluia. Versículo 11, capítulo 2, diz assim: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A palavra de Jesus, em muitos momentos, ela foi imperativa. Ele não deu uma outra alternativa para que essa pessoa realmente fizesse uma coisa diferente. Mas eu te mando, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a palavra diz que esse homem que tinha atrofia nos braços, que tinha atrofia nas pernas, dá um toque aí no Augusto para ele não dormir, em nome de Jesus. Que tinha atrofia nos braços, atrofia nas pernas, que tinha suas mentes com faculdades mentais, porque essa palavra vai chegar fundo ao nosso coração e nós precisamos estar atentos para isso, em nome de Jesus. Já dormi muitas vezes na frente do pastor Marco também, mas perdi o momento de ser abençoado. Queridos, Deus, Ele quer algo sobrenatural para as nossas vidas. Ele quer algo realmente extraordinário para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso aí.
E a palavra do Senhor para aquele homem foi imperativa: você vai embora, vai para a tua casa, porque você agora está curado. E a palavra diz que imediatamente ele se levantou e saiu, e todas as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. É importante nós olharmos isso, não se envolver, importante a gente não se envolver com as crises aparentes. Muitas pessoas vão te procurar colocando uma situação que não é aquela que está vivendo. E você tem que ter discernimento em Cristo, pelo Espírito Santo, que você tem que agir naquilo que realmente precisa, naquilo que é necessário. E é isso que Jesus fez com esse paralítico. Eu quero que você abra também a palavra lá em João 20, capítulo 20, versículo 19. Jesus, ele requer, queridos, que a sua igreja faça aquilo que ele nos comissionou a fazer. E nós fazemos as suas obras, como ele nos ordenou a fazer, como ele fez, como ele nos deu exemplo. Primeiro ele fez, nós fizemos com ele, depois nós vamos fazer, agora que ele está lá intercedendo por nós. E assim nós vamos realmente edificar as vidas. Capítulo 20 de João, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Importante nós recebemos essa palavra para o nosso coração. Ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Quando nós relacionamos, e esse texto de Jesus está relacionado a Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Quando Deus fez o boneco de barro, e depois ele soprou o hálito do Senhor, diz a palavra, a Jerusalém. Soprou o hálito do Senhor naquele boneco e fez dele alma vivente. Mas é interessante, queridos, que esse boneco, ele simplesmente passou a ser alma vivente. A palavra no hebraico é nefesh. Nefesh significa alma, vida, significa criatura. Ele passou a ser uma criatura, passou a ter uma vida. Assim como os animais também têm vida. Mas era necessário muito mais que isso. Depois que Adão se envolveu com aqueles problemas lá, a palavra diz que foi retirado disso. Era necessário que nós outra vez fôssemos recriados. E essa palavra de João, quando Jesus soprou o Espírito, o hálito de Deus outra vez sobre eles, para que eles tivessem vida. E a palavra aí é ruá, Espírito, sopro. No grego, pneuma. A partir desse momento ele está dizendo para a sua igreja, que essa igreja tem autoridade para sair, para abençoar, para curar. Lá em Marcos 16 também ele fala assim: aquele que colocar suas mãos sobre o enfermo será curado. É uma verdade, queridos. É uma verdade para a sua igreja, uma verdade que nós não atentamos para isso. Certo momento, Jesus, entrando numa sinagoga, viu aquela mulher, vocês sabem da história, há 18 anos andando encurvada, caminhando em direção ao gasofilácio. E aquela igreja não fazia nada com ela, ou por ela. 18 anos, sofrendo daquela enfermidade. 18 anos caminhando encurvada, 18 anos sofrendo dores. Quantas pessoas estão do nosso lado, estão ao nosso redor, necessitando de uma cura, de uma libertação, de uma transformação de vida, de uma mudança, e nós não fazemos caso. Ela entra e ela sai, meses e meses, anos e anos, semanas e semanas, e nós não fazemos nada. Porque nós desconhecemos, ou porque nós não queremos, ou porque nós não entendemos isso. Mas a verdade é que
você foi habilitado, você foi capacitado para isso, você foi revestido para isso, você foi recriado para isso, você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida para fazer isso. Você não tem mais desculpa quando você via um enfermo diante de você. Vou mandar para o pastor Davi, vou mandar para o pastor Reinaldo, vou chamar um irmão, chamar aqui um líder da igreja para orar por ele. Não, queridos, você tem autoridade para isso. Ruá. Tem um outro texto interessante que o termo nefesh, espírito, no termo nefesh, vida, ele se conforma com todas as coisas. A palavra diz que, a definição diz que hoje é igual a ontem, ou amanhã será igual a hoje. Ele aceita a rotina diária. Nós vivemos numa rotina diária. Aquela sinagoga vivia numa rotina diária, nefesh. Ela não atentava para a necessidade daquela mulher. Se acomoda com as pessoas entrando doentes, saindo doentes, nos acomodamos. Temos uma tendência muito grande de nos acomodarmos assim. Mas Ruá não se conforma com isso. Ruá, na definição, ele diz o seguinte: não se conforma com o estado inanimado das coisas, tem algo a acrescentar. Nefesh, 755 vezes aparece na Bíblia. Ruá, 385 vezes aparece na Bíblia. É interessante a gente ver, em determinado momento, quando Paulo chega em Atenas, Atos capítulo 17, ele viu aquela idolatria dominando aquele lugar. Muitas pessoas discursando naquele lugar, o Areópago. E o seu espírito começou a se condoer por aquilo. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, Ruá, nós realmente ficamos incomodados, inconformados com a situação das pessoas. A palavra diz que ele ficou incomodado com aquilo, o espírito dele ficou incomodado com aquilo. E ele mostrou para eles, através de uma outra, de um outro templo que havia lá, o Deus desconhecido, pregou para eles a palavra através dessa atitude que eles fizeram. Porque realmente o coração dele se condoeu. Um pouco atrás aqui do capítulo 2 de Marcos, que nós lemos, tem um leproso que se apresenta para Jesus, e ele chega e fala para ele assim: olha, se você quiser, eu serei limpo. E a palavra diz que ele se condoeu, seu espírito se movimentou dentro dele, Ruá, e ele disse: eu quero ser limpo. E aquele leproso foi limpo naquele momento. Queridos, esse é o espírito recriado que nós precisamos. Quero que você abra também João capítulo 3. Um outro texto que há uma manifestação do Senhor nesse sentido. Capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele estava falando isso para Nicodemos. Está falando isso para a sua igreja. O Espírito do Senhor, ele não tem lugar, ele está no norte, ele está no sul, está no oeste, está no leste. Ele está onde há uma necessidade. Ele está na cidade, ele está na rua, ele está no beco, está no valado. Ele está em todos os lugares onde há uma pessoa precisando realmente ser mudada, ter sua história transformada, ter sua vida transformada, ser curada, ser liberta. Uma vez eu ouvi um irmão pregando, ele dizendo o seguinte: é difícil você convencer um pecador que ele precisa de um Salvador. Mas não é impossível você convencer um doente que ele precisa de cura. O ministério de Jesus foi realmente recheado de curas. O ministério dos apóstolos também foi recheado de curas. Experimenta acreditar nessa palavra, experimenta começar a orar pelos enfermos, experimenta realmente administrar essa palavra para as pessoas. Você vai perceber curas, você vai ver curas, e você vai ver pessoas adentrando nesse lugar. Amém? Como diz Josiel, amém? É isso, queridos. Foi dessa forma que aconteceu. Por que as pessoas que trabalham com isso, você vê os ouvintes, amontoados ali, porque todos nós precisamos disso. Todos nós carecemos disso. E a palavra diz
que nós precisamos atentar para isso, nós precisamos agir dessa forma. Essa é uma missão da igreja, uma tarefa específica para que nós tenhamos graça diante do Senhor. Abra comigo também sua palavra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim, versículo 16 eu vou ler, 5, 16, 17. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não agora o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que isso quer dizer para a gente? Somos realmente uma nova criatura. Somos um novo ser, uma nova criação. Somos recriados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra nova criatura, literalmente uma nova criação, uma nova criação de Deus. Porque antigamente nós nos distanciamos daquilo que Deus nos colocou. Mas agora nós estamos diante do Senhor Jesus. Agora nós temos esse Espírito derramado sobre as nossas vidas. Foi isso que ele também falou lá em Lucas 24, 49, que eles ficassem em Jerusalém, permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos com a promessa do Pai, o Espírito de Deus. Um outro texto, Efésios, pouco à frente de você aí, 4, 24, diz a palavra do Senhor: e vos revestiste do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, e procedente da verdade. Ruá, Espírito, uma nova criatura, Ruá, o Espírito de Deus, para que nós façamos sua obra, para que nós saiamos por aí em todos os locais, para que nós realmente façamos essa tarefa específica de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem nos dado essa bênção, queridos, para que a gente não retenha. Deus tem nos abençoado para que a gente não coloque na nossa gaveta. Deus tem nos abençoado para que a gente expresse isso. Ele está realmente assim comissionando a sua igreja para fazer isso. Pense nisso. E a palavra diz em Mateus 28, para nós terminarmos, que ele disse assim: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ensinem a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Um espírito recriado. Nós não temos desculpa para dizer que nós não temos habilidade, nós não temos conhecimento, nós não temos autoridade, nós não temos unção, nós não temos graça, não fomos preparados, não somos pastores e não somos líderes. Você não tem desculpa. A única coisa que pode acontecer conosco, quando nós retivermos isso aí, inclusive perdão, queridos. Lá em João 20, ele fala assim: se você perdoar, será perdoado. Se você retiver, será retido. Está falando entre nós. Não está falando de uma pessoa em que está enferma, por exemplo, doente de alguma situação. Mas está falando de nós. Nos dê autoridade para isso. Para que nós caminhemos, para que nós passeemos em todos os locais, em todas as situações que nos encontrarmos, dentro da igreja, fora da igreja, em nossas casas, fora de nossas casas, sempre ministrar a palavra do Senhor, porque Ele nos deu autoridade. Como diz a música, nos fez filhos, somos parte dessa família celestial. Não tem mais desculpa nenhuma dizer que nós não podemos, que nós não temos capacidade para isso, que não temos habilidade para isso, que não conhecemos. Agora você conhece. Se você não conhecia até aqui, agora você conhece. Então, quando você vir uma pessoa padecendo de algum tipo de problema, saiba que você recebeu uma tarefa específica, você é a igreja do Senhor, você é Israel de Deus. Pela fé você vai ministrar, e você vai abençoar, e você vai dizer para essa pessoa aquilo que ela precisa de Deus, para que seja liberta, para que seja curada. E nós vamos ver realmente coisas tremendas no nosso meio. E eu tenho orado para que quando nós estivermos ministrando nesse lugar, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam salvas,
pessoas sejam abençoadas, pessoas se disponham, pessoas realmente queiram se aliançar, queiram fazer a obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser um povo realmente distinto por essa cidade, um povo distinto por esse mundo, queridos. Em todos os momentos de avivamento, a igreja não precisou se reunir em grande número, precisava de algumas pessoas, mas que crescem nas promessas de Deus, que acreditasse de fato naquilo que Ele estava prometendo, que aquilo era uma verdade, uma realidade para aqueles dias. Não foi para o passado. Às vezes a gente imagina que Jesus pregou para lá, curou para lá, pregou para aquelas pessoas. Não, para hoje, é para agora, nós precisamos realmente fazer isso. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos.